O Jornal do Meio-Dia está de volta e, como todos nós sabemos, Cuiabá já ostentou o título de cidade verde com mais propriedade, né? Essa realidade mudou bastante com o crescimento vertical e os efeitos da crise climática. A nossa capital precisa estar ainda mais arborizada e ser sustentável. Essa é a bandeira defendida pela doutora Mara, vereadora pelo Podemos. E a vereadora está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia e agora a gente vai conversar com ela sobre a Cuiabá, que, como a Camila colocou, vereadora, um dia foi Cidade Verde. Conserva o título, mas está precisando de muita coisa relacionada ao meio ambiente. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês e com todos os telespectadores desse importante programa. Boa tarde, bem-vinda, vereadora. Obrigada. Vereadora, a principal bandeira que a senhora tem é essa do meio ambiente. E aí, com destaque para a arborização da cidade. Nesse início da entrevista, como que as pessoas podem participar desse trabalho que é muito importante e que a senhora vem fazendo aqui em Cuiabá? Olha, esse trabalho, inclusive, depende, né, de toda a população cuiabana, porque nós temos um déficit de árvores, que já foi, né, pelos estudos, que são aproximadamente de 1 milhão de árvores. E a cobertura vegetal de Cuiabá, ela se aproxima, está mais ou menos entre 31%. Então, nós temos aí que preencher esses espaços vazios. E já foi muito maior. Já foi muito maior, a cidade ela está crescendo muito e, com isso, ela tem uma necessidade de estar aí fazendo essa cobertura vegetal novamente. E a doutora Mara sozinha, com poucas pessoas, não vai conseguir. Então, a população, a gente pede aí para que entre em contato nas nossas redes sociais, ou também vá até a Câmara Municipal de Cuiabá. As nossas mudas, elas são totalmente gratuitas. Se vocês têm preferências por frutíferas ou por ornamentais, ou a gente tem a preferência pela nativa, né? Porque a gente sabe aí da importância da gente trazer uma conservação de espécies que sejam da nossa região, que é o ipê, que é a pata de vaca, né? E muitas outras espécies nativas. Vereadora, e o seu projeto tem a pretensão, né, e que se realize, né, ao final, de plantar quantas mudas, quantas já foram plantadas? Eu sei que toda sexta a senhora, né, a sua equipe faz esse plantio, até convidando a população. E também, existem algumas regiões prioritárias para esse plantio? As regiões, nós estamos esperando o plano diretor para a gente estar indo mais na área central. Mas enquanto ele não vem, nós estamos aí plantando nas avenidas que já tinham um verde, né, um corredor verde. Nós estamos repondo muitas mudas que morreram por alguma eventualidade, né? Nesse momento agora, nós plantamos aproximadamente quase 4 mil mudas. Nós temos uma meta ousada de 125 mil mudas. Seria até no começo do nosso mandato, ali em janeiro, eu pensava que nós poderíamos alcançar aí 300 mil mudas. Mas pelo andar aí das nossas chuvas é complicado. Então, acho que até o final desses 4 anos, 125 mil mudas com a ajuda da população. Nós vamos conseguir. Vereadora, e a senhora procurou aí as entidades que atuam na defesa do meio ambiente aqui em Cuiabá para auxiliar nesse projeto? Nós temos aí grandes parceiros, a Empaer, o próprio Horto Florestal, que se comprometeu em estar fazendo muitas mudas para a gente, né? Porque a produção de mudas lá não está como deveria estar e eles têm aí todo um compromisso, um estudo para que a gente possa ter aí não só os nossos projetos. Eu também tenho um outro vereador que tem também o projeto Plantar, que é o Mário Nadaf, para que a gente possa estar tendo mudas, porque hoje, por incrível que pareça, a maior dificuldade é essa distribuição. Mas eu tenho certeza que a Empaer precisa se fortalecer com relação a isso. O IBAMA também e a SEMA também estão sendo aí órgãos que estão bem alinhados com esse projeto. Doutora Mara, e ontem foi comemorado, né, nem tanto assim, o Dia Mundial do Meio Ambiente. No entanto, as ações ainda são tímidas, né? A senhora sente que falta um protagonismo desse tema, até um interesse por parte das autoridades, de outras esferas de poder, executivo, até, né, falando em âmbito federal, que sabemos que as queimadas têm aumentado muito na Amazônia, poucos têm falado disso, o Cerrado também desmatamento. Qual que é o sentimento? A senhora é uma das poucas vozes que tem levantado nessa bandeira. Infelizmente,
a gente não tem nada que comemorar, infelizmente, essa é a grande realidade. Ontem, Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente viu aí a abertura da FIP, nada foi falado, porque hoje é interessante os grandes desenvolvimentos, mas dá para ter o grande desenvolvimento com a sustentabilidade. E nós esperamos que o ano que vem, nessa data tão especial, tanto as escolas estaduais quanto as municipais tenham aí grandes ações por um dia tão importante. E o meio ambiente, quando você salva, falando de sustentabilidade, falando de plantio, não é uma frescura. Hoje a palavra que a gente tem que ter em mente é sustentabilidade, porque não adianta nada você ter o dinheiro do agronegócio, que é uma pauta que eu defendo bastante também, eu venho da iniciativa privada, mas não adianta nada você ter aí a produtividade se você não tiver um ambiente saudável, se você tiver um rio poluído, se você não tiver lugares que você possa desfrutar de um meio ambiente saudável. Então, a gente espera que outras vozes, né, a gente sabe que tem muitas vozes silenciosas, mas a gente pede, a gente clama a população para que não deixe para amanhã o que a gente precisa fazer hoje, que é cuidar do nosso meio ambiente. Mas é difícil convencer as pessoas, principalmente aqui, não é? A senhora citou aí o agronegócio. O poder econômico acaba, na opinião da senhora, ofuscando esse debate sobre a importância do desenvolvimento sustentável? Olha, o agronegócio hoje ele entende muito que é possível conciliar sustentabilidade com a produção. Então a gente melhorou muito. Coexistência. Exatamente, nós melhoramos muito, até mesmo pela parte verde, né? A carne verde que as pessoas falam, o selo verde é muito importante. Nós já estamos aí com grandes avanços, porém nós precisamos avançar ainda mais. Principalmente no turismo, porque Mato Grosso, nós temos aqui 3 biomas extremamente importantes. Nós somos Cuiabá, é a capital do Pantanal. Então a gente precisa realmente reviver essa situação de ecologia equilibrada com economia. Vereadora, mudando um pouco de assunto, recentemente entrou em vigência, foi aprovada, né, aquela lei de sua autoria que proíbe crianças, a presença delas pedindo esmolas, serem usadas ali nos semáforos de Cuiabá. Pela minha observação, eu tenho visto que realmente diminuiu, né? Não vi recentemente essas crianças. E aí eu lhe pergunto, as famílias estão sendo assistidas? Como vocês estão fazendo essa fiscalização? Para dar esse suporte, né? Para realmente tentar trazer a solução para esse problema que acaba desembocando ali na marginalização dessas crianças. Sim. Nenhuma lei ela consegue ser 100% eficaz se não houver a fiscalização, né? A Secretaria de Assistência Social ela está desenvolvendo um núcleo especificamente para esse tipo de situação de fiscalização dessas famílias. Essas famílias já vêm sendo acompanhadas há algum tempo, né? A gente pode observar que realmente houve uma melhora significativa dessas crianças sendo expostas nas ruas, mas ainda falta muito. E é aí que eu faço o apelo para a população, para que eles não deem dinheiro para as pessoas que estão nas ruas com crianças, porque quando eles dão o dinheiro, faz com que essas pessoas voltem a estar nas ruas. Além de vereadora, defensora aí da causa ambiental, a senhora também é advogada. Como advogada e como vereadora, como é que a senhora recebeu essa decisão judicial de mandar pagar o salário de 2 vereadores que estão sem trabalhar? Qual o seu sentimento, doutora Mara? Olha, a gente tem que ter aí uma visão que existe um processo em andamento, né? Existem as partes que precisam de se defender. A gente sabe da situação que hoje a Câmara vive. Nós estamos cumprindo todos os ritos que a Justiça está mandando para a gente. Toda vez que nós somos citados, nós estamos prontamente para atender. E agora veio essa decisão judicial da gente não ter essa suspensão. Nós estamos esperando a nossa presidente chegar, ela está em viagem por motivos políticos em Brasília. Na segunda-feira nós vamos ter uma reunião para a gente ver se a gente recorre dessa decisão, porque anteriormente a fatos como esse... Parece que já teve o anúncio de que não vai recorrer. A Procuradoria da Câmara falou que é o entendimento majoritário, sim, no caso do tribunal, e que não iria recorrer. Talvez tiveram esse entendimento por fatos passados que na mesma situação a Câmara teve que pagar em dobro, muitas situações aí recorridas e tudo mais. Do próprio Judiciário. Então a gente está tendo muita cautela nesse momento, porque investigações estão em andamento e nós estamos aí aguardando. Até hoje nós ainda não tivemos todo
a situação dos autos em mãos, né? Está em segredo de justiça. Sim. Vereadora, antes de encerrar, deixando um pouquinho de lado essa cautela que a senhora falou. Decisão judicial, a senhora é advogada, todo mundo sabe, tem que cumprir. Pode ser legal, mas não é imoral isso? Existem muitas coisas que são legais, que são imorais. Mas quando nós temos um... Essa é imoral? Quando ela parte de decisões éticas pela justiça, no caso, pelo judiciário, nós temos que ter muito cuidado com a palavra imoral. Pode ser imoral para a população, assim como nós cidadãos. Mas para quem está ali vivendo essa situação... Para a senhora é imoral? Para mim é imoral. Porém, nós temos que ver o recurso de ampla defesa. Todos nós temos que saber que até que se prove ao contrário, os suspeitos são inocentes. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós conversamos com a vereadora Camila, que defende o verde e que torce para o melhor time do Brasil. E aí, como ela defende o verde, tinha que ser o Verdão, né? Que olha, tem Mundial sim. Amém. Obrigado, vereadora. Amém. Eu não vou contestar aqui, então. Obrigada, vereadora. Tomara que ela não seja corintiana. Brincadeira. Não.